Olá, aqui é Diana Gondim. Ontem eu dei uma aula de aquarela básica para o meu grupo de estudos em arte e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar todo mundo a ver melhor os exemplos que foram demonstrados em aula, fazer um resumo e fiz também uma pintura demonstrativa de uma obra de arte da Marlene Dumas que nós vimos em aula e que não deu tempo de exemplificar durante a aula. Espero que esse vídeo ajude. Muito bem, começando com a técnica do úmido sobre úmido, eu vou umidificar uma parte do meu papel com água limpa. Eu posso fazer isso com o pincel, um pincel grande, ou eu também posso jogar um pouco de água com spray, tomando cuidado para não molhar demais o papel. E agora eu posso pegar uma tinta com uma consistência intermediária e aplicar sobre esse papel úmido. Lembrando que esse suporte está levemente inclinado, tem uma fita crepe aqui embaixo, dando uma altura. Se eu coloco uma tinta com uma consistência aqui que não está tão rala, ela vai escorrer pela própria água por causa da capilaridade, da característica de capilaridade da água, que busca se expandir por onde tem mais água, né? Por onde está úmido. Se eu virar esse suporte de cabeça para baixo, notem que a água começa a escorrer para outra direção, por causa da gravidade. Isso também é um recurso que eu posso fazer. Onde tem poças de água, eu consigo controlar. Eu posso também utilizar aqui um recurso muito interessante da aquarela de umidificar uma área do papel, de preferência com um pincel mais limpo que esse. E eu posso conectar essa área que tem uma poça de pigmento com essa área que está úmida. Aqui está bem úmido, mas sem poça de água, é só umidade do papel. E se eu tocar a ponta aqui do pincel onde está acumulado o pigmento e conectar com onde tem a água, esse pigmento todo vai escorrer em direção a essa água. E a gente também pode encostar o pincel úmido, um pincel limpo, úmido, nas bordas da aquarela para conseguir o efeito de esse efeito difuso característico da aquarela, né? Onde a aquarela toca que está seco, ela fica com a demarcação de aresta. Onde ela encontra uma área úmida, ela se expande por capilaridade, faz inclusive esse desenho de vasos, né, capilares, e ela fica com um desenho não uniforme. Onde tiver pigmento acumulado, eu posso recolher usando um pincel. Eu seco no papel toalha, vou mostrar aqui, ó. Eu encosto o pincel, seco, encosto a ponta do pincel rodando um pouquinho a ponta, seco, encosto, seco. Então eu tirei o excesso, né? Agora, se eu colocar nessa área que está úmida uma tinta que esteja muito líquida, muito diluída, por exemplo, aqui tem uma água com pouco pigmento, bastante aguado.
Se eu colocar isso aqui, onde está úmido ainda, o que acontece é que essa capilaridade da água faz com que abra o pigmento verde claro que estava aqui embaixo, ele abre com a adição dessa água. Eu estou adicionando praticamente água pura, tem pouquíssimo pigmento aqui. E ao invés de ter um efeito de verde escuro aqui, uma mancha verde escura bonita, interessante, o que eu faço é expandir o pigmento que estava aqui e ele se dilui para os arredores dessa área, como se essa água que eu depositei aqui, ela empurra o pigmento que ainda estava suspenso para todas as outras direções e eu abro um buraco aqui. O contrário também acontece. Se eu pego uma tinta espessa, com bastante pigmento, bem denso, e coloco numa superfície que está úmida, ao invés de abrir uma poça ali no meio e de expandir o pigmento que eu tinha na base, o pigmento adicionado, ele tem densidade suficiente para se manter ali, tanto em cor, quanto ele também não abre um buraco. Quando isso aqui secar, eu vou ter aqui uma mancha verde escura sobre a mancha verde clara, e aqui onde eu adicionei um pigmento muito diluído, ou seja, praticamente adicionei água pura, eu vou ter um buraco mais claro. Pode ser um efeito desejado também, mas é importante entender que enquanto a superfície não secou, o pigmento ainda está suspenso, não foi absorvido pelo papel. Se eu adiciono mais água em cima, seja na forma de água limpa ou seja na forma de tinta diluída, eu vou abrir esse pigmento, expandir, ele vai expandir junto com a água. E o contrário é, se eu fizer um pigmento denso e adicionar sobre uma superfície úmida, ele vai ter densidade suficiente para se manter ali naquela área, embora ele vá ter uma certa capilaridade, ele não vai desaparecer, né? Então, essas são formas de fazer úmido sobre úmido. Primeiro eu pintei de verde claro a superfície seca, para a gente ter uma área úmida. Quer dizer, ao contrário, eu umidifiquei o papel com água limpa e eu apliquei uma tinta verde que estava com uma consistência razoável, não, ela estava assim, né? Espessa o suficiente para não ficar transparente. Ela ficou com cor verde, a gente pôde observar o verde aqui e eu preenchi uma área com verde claro. Então eu fiz uma técnica de úmido sobre úmido, mas um úmido com consistência suficiente para não esmaecer aqui sobre o papel. Depois eu fiz de novo úmido sobre úmido. A primeira vez tão diluído a ponto que era água pura, e isso fez com que o pigmento verde claro, que ainda não estava absorvido pelo papel, expandisse. E dessa forma, eu clareei ali aquela área, né? O branco do papel ele se fez mais presente. E aqui eu apliquei úmido sobre úmido de novo, só que a tinta estava mais espessa. Então, na verdade, eu tenho úmido sobre úmido de duas formas, com a tinta aguada ou com a tinta espessa. Eu tenho dois resultados diferentes. Eu posso também, com uma tinta espessa, fazer um desenho. Eu consigo fazer formas sobre uma superfície úmida sem perder completamente o desenho. Sem perder completamente o desenho, olha, essa tinta aqui tá espessa o suficiente. Ó, eu consigo fazer um desenho que vai se expandir, vai capilarizar, mas não vai desaparecer completamente. Esse pincel que eu usei, que foi de número 12, ele é bem grande, ele carrega bastante água. Então, mesmo que eu tenha tentado fazer um pouco mais espessa essa tinta, ela tinha muita água aqui e eu acabei expandindo também essa superfície. Eu posso, por exemplo, trocar o pincel. Esse é um pincel número 7. Ele já é bem menor que o 12,
E se eu pegar a mesma tinta que eu usei agora, com um pincel um pouco mais fino, né, eu vou conseguir trazer, ó, visualmente aqui eu tenho linhas muito parecidas. Ó, eu tenho linhas aqui muito parecidas, mas na hora de fazer essa aplicação aqui, eu tô carregando menos água, eu consigo uma definição um pouco maior dessa linha. Bom, continuando, existe o recurso também da gente pintar o que a gente chama de úmido sobre seco, que é quando a gente prepara uma tinta que está com bastante pigmento, suficiente para a gente ver a cor completa do pigmento ou da mistura que a gente tenha feito. Não está nem espessa demais, nem rala demais, né? É uma consistência intermediária. É a consistência mais comum para se trabalhar com aquarela. E aí, sobre um papel seco ou sobre uma área já pintada que tenha secado, a gente pode pintar, né? E fazer detalhes, principalmente, né? Por exemplo, eu posso fazer diversas texturas e o pincel de aquarela, que tem essa característica de ser comprido, com a ponta arredondada, a gente pode tanto usar a ponta para fazer linhas ou deitar ele e fazer áreas mais chapadas de cor. E com isso a gente também pode ligar áreas que a gente tenha pintado. Então, com a característica da tinta em consistência que você pode chamar de como se fosse um azeite, né? Uma consistência intermediária aqui de pigmento e água, você pode fazer detalhes, unir os detalhes e assim você criar uma textura, um desenho. Você pode fazer linhas e deitar o pincel e unir pela base, por exemplo, e ter vários efeitos de mancha dessa forma. Mancha e texturas, né? Lembrando que o pigmento sempre vai procurar onde tem água para ele escoar. Se não tiver, ele vai ficar onde ele está. Então, com isso, a gente sabe que se eu quiser fazer uma forma definida, que tenha uma aresta definida, como por exemplo, enfim, uma meia-lua, eu preciso pintar sobre uma superfície seca, supondo aqui, né? Porque senão, pela capilaridade, as bordas não ficariam definidas, as bordas ficariam difusas. Agora, se eu quiser, por exemplo, pintar sobre uma superfície seca uma parte que seja definida e a outra difusa, eu também posso, enquanto ainda está úmido, lavar o meu pincel, tirar o excesso de água no papel toalha e encostar a ponta do pincel nessa aresta, né? E vai acontecer esse fenômeno de que o pigmento que estava preso dentro dessa aresta, por não ter nada úmido para ele escoar, ele vai buscar essa área em que eu acabei de umidificar. Foi o mesmo fenômeno que aconteceu aqui, quando eu molhei essa área e juntei as duas partes. Aqui eu não tive que criar um caminho, basta eu encostar a ponta do pincel, unindo a aresta do desenho que eu fiz com a umidade do próprio pincel. Eu vou fazer de novo essa técnica porque ela é muito útil, muito prática para criar diversos efeitos. Então eu vou fazer de novo aqui, ó. Por exemplo, um quadrado, qualquer forma, qualquer área que você esteja querendo criar esse efeito, né? É muito importante que não esteja seco. Do contrário, não vai ter, ao invés de ter um pigmento que possa escoar, você pode acabar manchando a sua aquarela. Então aqui eu fiz esse quadrado, eu vou tirar um pouco do excesso, porque tem uma poça aqui e essa poça pode ser demais, né? Tirei um pouco do excesso ali daquele pigmento, lavei o pincel na água
tirei o excesso de água também aqui no papel toalha. E o que eu quero é deitar o pincel no papel, vou fazer de novo. Deitar o pincel no papel, o corpo do pincel vai molhar o papel, a ponta do pincel vai tocar nesse quadrado. E eu vou conseguir fazer com que essa aresta desse quadrado fique difusa, enquanto o restante dele siga definido, demarcado, reto, né? Então aqui eu consegui um efeito capilar da aquarela. Eu vou fazer uma virada de cabeça para baixo para que esse pigmento que sobrou ali escorra para dentro. Se eu não quiser que ele vá mais, se eu quiser que ele vá mais, eu viro de novo. Por isso que é importante o papel estar preso. Aqui nesse desenho, onde eu tinha usado só a cor verde claro, por exemplo, se eu quiser adicionar toques de verde escuro, por exemplo, se ainda estiver úmido, eu vou conseguir, ó, onde ainda está úmido, a gente consegue ver onde brilha. Se eu encostar o meu pincel com um pigmento bem espesso, eu consigo fazer essas cores se unirem e fazer efeitos bem interessantes. Por exemplo, posso também fazer alguns detalhes do lado de fora, aqui com essa cor mais escura. E fazer com que elas se mesclem aqui dentro dessa área maior. Se eu quiser também fazer esse efeito de difuso nessa base, eu posso também molhar uma parte aqui do papel. Se eu quiser que seja mais difuso do que só um pedacinho da aresta, eu posso deixar molhado uma área maior. De novo, lavar o pincel, tirar o excesso, encostar a ponta, fazer uma união pela ponta do pincel de toda essa área com essa área molhada que eu acabei de criar. Eu vou ter mais área para o escape desse pigmento que eu coloquei. E ele vai se expandir mais. Porque eu não só peguei um pincel e passei, eu umidifiquei uma área maior do papel, limpei de novo o pincel, tirei o excesso de água e uni a aresta que estava úmida ainda com essa área úmida do papel. Isso deu mais área para o pigmento que ainda estava úmido aqui e expandir. Eu tenho, na verdade, talvez não dê para ver no vídeo, mas eu tenho úmido até aqui embaixo. Então, lentamente, porque não estava tão molhado assim, não estava tão úmido assim o desenho, essa aresta que estava reta, né, ela tinha uma linha reta finalizando, ela está descendo e esse desenho vai ficar bem interessante aqui para baixo. A gente pode ver na prática agora. Eu vou fazer o exemplo que a gente viu em aula da Marlene Dumas. Então, na aula online que nós fizemos, a gente viu um exemplo de pintura da artista Marlene Dumas e, como eu imaginei, bom, enfim, eu fiz uma mistura de ultramarine, azul ultramarine com sépia, para criar um tom de cinza bem parecido, ou, na minha percepção, com a base da cabeça que ela pintou no nosso exemplo. E eu estou usando agora a técnica do úmido sobre seco, porque eu criei uma tinta bem aguada. E para a gente preencher uma área grande, a gente vai
encher bastante o nosso pincel com pigmento, não é só a pontinha do pincel, é o pincel todo. E a gente vai trazendo o pigmento, sempre deixando uma barriga. Então, eu não quero ir arrastando a tinta para baixo até ela secar, porque se ela secar, eu vou ficar com minha área chapada toda marcada. É muito importante eu ter essa barriga de água, né? Barriga de água com pigmento, para que eu possa seguir fazendo o desenho. Isso garante com que eu não fique com manchas, linhas marcadas, né? Essas linhas marcadas também às vezes podem acontecer quando você usa um pincel pequeno demais para a área que você quer preencher. Tá? Então, só emulando um pouco uma parte da área da obra de arte que a gente viu, da Marlene Dumas, Big Black Earrings, de 1998. Eu vou colocar a imagem para vocês verem. Eu tenho agora uma base aqui grande, cinza. Lembrando que a aquarela, ela tá molhada, né? Assim como uma roupa que a gente molha, se cai um pingo de água numa roupa escura, onde caiu o pingo vai ficar mais escuro, mas quando secar, ele vai clarear. Então, eu sei que esse cinza está um pouco mais escuro do que a minha referência, porém, quando secar, ele vai clarear. Então, às vezes é interessante eu fazer a tonalidade da cor que eu quero um pouquinho mais escura, para que eu tenha essa margem desse clareamento, dependendo do tom que eu quero. Porque senão, às vezes o tom clareia e fica branco, de tão claro que estava antes, né? Então agora eu vou testar aqui, o azul está muito claro. O azul que eu tenho na minha paleta já molhou tanto que ficou muito claro. Eu vou pegar um pouco da Ultramarine, vou puxar para cá a paleta, eu acho que vai dar para ver. Ó, eu vou colocar direto do tubo um pouco de Ultramarine aqui na minha paleta. Deixa eu ver. Minha paleta está toda molhada, eu vou secar. Eu joguei água nela toda. Então, agora eu quero um pouco de tinta espessa, porque eu quero fazer uma mancha no topo da cabeça da pessoa pintada, né? E para isso, eu preciso que a tinta esteja espessa. Eu estou demorando um pouco para fazer isso, pode ser que seque ali a minha base. Se secar, não funciona. Então, eu preciso me apressar. Ó, o pincel está um pouco úmido, a tinta direto do tubo é a mais espessa possível. E se eu encostar só aqui nas arestas, então, problema, já secou. Onde eu esperava fazer um efeito de seco sobre úmido, da tinta bem espessa sobre úmido, para fazer a cabeça ali da personagem, já secou. E essa tinta, esse pigmento não expandiu para baixo e não manchou como eu queria, né? Não aconteceu o que eu queria que acontecesse isso aqui. Era isso aqui que eu queria que acontecesse aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer justamente a técnica que eu fiz aqui, né? Se não funcionou de um jeito, funciona do outro. Eu lavo meu pincel, tiro o excesso de água e eu vou passar a ponta desse pincel aqui. Caiu uma gota de água aqui, eu preciso tirar antes que manche. Mas eu consigo expandir esse pigmento para baixo usando o pincel aqui para molhar a base, molhar essa superfície. Eu posso também manchar um pouco mais essa própria base com a tinta aguada, ó, a mesma tinta aguada que eu fiz a base. Se eu volto com ela em alguns lugares, eu faço um efeito de camadas. Como a aquarela é transparente, eu vou depositando layers, né, camadas aos poucos aqui na minha pintura. Então eu consigo, por exemplo, aplicar mais pigmento aos poucos e fazer esse efeito de transparência
e de capilaridade aqui, ó. Se eu colocar esse azul aqui, nessa parte que eu acabei de molhar, ele vai capilarizar para baixo. Eu estou olhando a referência enquanto eu faço. Não estou copiando igual, mas enfim, é um exemplo, né? É importante tomar cuidado se caírem pingos de água no seu trabalho, porque eles vão abrir o pigmento, vai ficar manchado, né? Tinha caído um pingo de água aqui, isso pode ser um problema. Você pode também recolher alguns excessos com a ponta do pincel, se você quiser, né? E sem desespero, você pode planejar um pouco o que você está fazendo, sabendo que se a base secar, você pode usar os recursos, né? Para esses recursos de conseguir capilarizar, ou conseguir ser efeito difuso, umidificando depois de ter pintado. Embora na referência da artista, eu acredito que ela tenha feito antes de secar. O clima aqui onde eu estou nesse momento está muito seco e está tudo secando praticamente instantaneamente na hora que eu encosto o pincel. Estou fazendo os olhos aqui também, enfim, só para efeito. Eu vou criar esse mesmo cinza mais espesso, juntando aqui na minha paleta, acho que está dando para ver, o sépia com o azul direto do tubo. Essa é uma mistura que faz um cinza muito bonito, ó, quase preto. Preciso de um pouco mais para fazer justamente essa parte aqui da cabeça. Essa mistura só precisa tomar cuidado que se colocar marrom demais, ela fica mais tendendo para o marrom, ela fica mais bonita se você tiver mais azul. E aqui, como está úmido, eu consigo ir trazendo o pigmento. Ele vai expandir para onde tem água e ele vai conseguir permanecer aqui no meio porque ele está espesso o suficiente para isso. Então, eu estou fazendo alguns detalhes aqui da cabeça. Aqui na referência tem uma mancha aqui, um pouco aqui no que seria os olhos na pintura. Isso tudo com essa mistura de ultramarino com sépia, que eu acho que é um cinza tão bonito. Enfim. E aí, diluindo um pouco mais, eu faço o nariz. Enfim. Né? O brinco, por exemplo, com certeza é aqui um caso da tinta mais espessa, né? Sobre o papel seco, onde você consegue ter uma definição desse contorno do brinco. E algumas áreas estão mais úmidas porque o pincel está com mais água. Na medida que você pode arrastar de novo no pigmento sem pegar mais água, fica mais espesso, enfim, né? E eu não vou conseguir expandir esse rosto sem criar uma mancha, porque aqui já secou. E é até um exemplo do que acontece quando você tenta expandir depois de secar. Vai ficar manchado aqui. Mas só para fim de exemplo, eu vou fazer um detalhe da boca, para vocês verem. Enfim, mais ou menos isso, né? Aqui tem a orelha. Se você vier só com água do lado de fora, é possível puxar para fora um pouco do pigmento espesso que ainda estava aqui, eu consigo puxar para cá e dar um desenho de orelha. E aí com mais pigmento espesso aqui eu faço o outro brinco, por exemplo, né? Se eu tivesse a área aqui. Enfim. E é possível ainda vir por cima. Cuidado para não vir por cima com nada muito aguado. Pode abrir essa cor de pigmento se não for a intenção.
Mas na boca da nossa referência, eu não vou desenhar a boca toda, eu já estou indo para a finalização, tem um cantinho onde é justamente, acho que não vai dar para fazer aqui, tá úmido, eu vou fazer aqui do lado. Fingindo que eu estou aqui na boca, né? Calma aí, eu vou precisar misturar aqui um pouco mais. Ó, a boca dessa pintura tem um canto, no canto direito da boca, né, tem um acabamento que ele é assim, bem demarcado, né, por dentro, né, para os dois lados, né, tem essa cor mais escura, assim, né, bem escuro aqui. Mas aqui nessa ponta ele é borrado, ele é difuso. E aí ele é difuso para cima. Então, primeiro eu vou virar o meu suporte, porque eu não quero, eu tenho que usar a gravidade a meu favor, então eu quero que isso escorra aqui para baixo, e eu vou limpar o meu pincel, tirar o excesso de água, molhar um pouquinho aqui em volta e encostar. Encostar o pincel, unindo essa ponta com a área que eu umidifiquei aqui. Tem um tom azulado aqui também. Um toquezinho de azul só para chegar mais perto da referência. Posso inclinar se eu quiser. Aqui eu controlo com a gravidade mesmo. E se eu achar que tem muita tinta, muita água aqui, eu posso tirar o excesso para começar a ajudar a secar isso aqui, não perder muito o controle dessa área. Ó, aqui seria onde está a boca. Opa, desculpa. Aqui seria onde está a boca, que termina aqui com esse canto difuso que a gente fez depois de pintar. Eu só umidifiquei aqui, dei um toque de azul. Eu peguei o pigmento azul, dei um toque ali e ele abriu. Então é isso. Espero que tenha ajudado.